Esta videoaula é um produto do projeto Cadeias Produtivas Sustentáveis no extremo sul da Bahia, uma parceria entre o programa Arboretum, Preta Terra e WRI Brasil, com o apoio do Instituto Humanize. A gente trouxe essa conversa sobre agrofloresta regenerativa, o que a gente considera como alguns princípios muito importantes e, mais do que tudo, a gente quer trazer experiências, exemplos para vocês se inspirarem também. Porque a ideia é a gente fazer aqui um desenho, uma implantação, mas é vocês também replicarem e irem adaptando, ajustando a cada novo contexto que surgir. Bom, a gente vai se apresentar, então rapidinho a gente vai contar um pouco quem nós somos, o que nós fizemos e o que nós estamos buscando, né? Quem que é a Preta Terra e por que a gente vem aqui falar com vocês hoje. Bom, meu nome é Paula, eu sou engenheira florestal e bióloga. Já trabalhei em diversos contextos com sistemas agroflorestais, principalmente com pequenos produtores, com comunidades, bastante tempo na Amazônia, principalmente. E depois de alguns anos vivendo na Amazônia, vivendo no norte de Mato Grosso, na região de Manaus, eu fui trabalhar no empreendimento, foi onde eu encontrei o Walter, que a gente começou a trabalhar com essa visão de agrofloresta para larga escala. Bom, eu sou o Walter, tenho muito prazer mais uma vez. Meu nome é Walter, eu sou engenheiro florestal também, igual a Paula. Eu sou mestre em agrofloresta, eu fiz o meu mestrado em sistemas agroflorestais e trabalhei muito tempo na Amazônia, em várias partes do Brasil e muito tempo na África também, na África, Ásia, em outras partes do mundo, sempre trabalhando com agrofloresta. Quando eu encontrei a Paula, nesse momento, nesse grande empreendimento, foi quando a gente decidiu ali criar a Preta Terra, que a gente vai falar um pouco para vocês, e foi nesse momento que a gente percebeu esse grande desafio e começou a fazer uma agrofloresta como modelo econômico, como plano de negócio. A agrofloresta nada mais é do que botar árvore na agricultura ou agricultura embaixo da floresta. Vamos lá, se a gente quiser pensar, a próxima vez perguntar o que é agrofloresta, a gente pode ficar divagando e explicar um monte de nuances e benefícios. Mas agrofloresta é o agro com a floresta, é a lógica da floresta aplicada na agricultura. É ou levar a agricultura para debaixo do bosque, para debaixo das árvores, ou plantar árvore no sistema produtivo, na agricultura. Porque o que a agrofloresta faz é mimetizar a lógica da floresta. Mimetizar é copiar, traduzir, copiar a forma da engenharia da floresta. Porque a floresta ela está lá frondosa, ninguém aduba, ninguém faz nada, ninguém ara, ninguém gradeia, ninguém subsola, não calcareia e a floresta está lá frondosa, floresta amazônica, floresta boreal, a atlântica, ela está lá frondosa, enorme, bonita, com as maiores madeiras, com as maiores árvores, com tudo ocupado, cada extrato ocupado, né, do subbosque, das rasteiras até o alto da floresta, com um monte de biodiversidade, com todo mundo ali funcionando igual um reloginho. Por quê? Porque existe uma inteligência, existe uma coevolução. Os bichos e as plantas foram evoluindo juntos ao longo de milhões de anos. Quando a gente explica ou quando a gente passa a fazer agrofloresta, o que a gente faz é se inspirar, é mimetizar, é copiar essa lógica. A gente não consegue fazer tudo igualzinho à floresta, senão ia virar floresta, senão a gente não ia colher. Senão a gente ia colher muito pouco. A gente podia viver como índios, viver de uma forma muito mais ancestral. Mas aí a gente vai ter que viver no meio da floresta, fazendo uma agricultura diferente. A agrofloresta ela traz a linha do meio. Ela traz uma forma de fazer agricultura em abundância, para além das nossas necessidades, a gente ser capaz de vender o que a gente produz, de fazer o cacau mais do que o cacau que a gente precisa, senão a gente já se empanturrar de chocolate, infartar de tanto comer chocolate. Então a ideia é produzir muito, para quê? Para vender também. Então a gente tem a nossa produção agrícola, mas a gente também consegue produzir economicamente, comercialmente. Só que em um sistema que é um sistema muito parecido com a forma como a floresta existe, coexiste e funciona de forma integrada, né? Então no final das contas, além de ter árvores na paisagem agrícola, né, o que define um sistema agroflorestal é que ele se inspira no ambiente onde ele ocorre.
Então, se a gente está aqui na Ileia Baiana, a gente vai observar a floresta nativa, aí a gente vai entender como que ela funciona, a gente vai se inspirar nesse ambiente florestal. E a gente vai tentar reproduzir no nosso sistema agrícola alguns ciclos, alguns conceitos, algumas lógicas que ocorrem na floresta, a gente vai tentar fazer igual. Porque se funciona na floresta, vai funcionar no nosso sistema também. Né? Se é bom para a floresta, se é bom para o solo da floresta, para a biodiversidade, vai ser bom para o nosso sistema também. E aí a gente tem que saber, tem que trazer essa inteligência, a gente tem que saber dosar o que a gente traz, como que vira a biodiversidade, e é exatamente isso que a gente vai discutir agora. Então, historicamente, os sistemas agroflorestais são adotados por pequenos agricultores, justamente pela diversidade de produtos. E aí a gente tem que começar a olhar para as árvores como uma oportunidade de produção. Porque a gente fala muito, não, tem que conservar a árvore porque elas são importantes, porque é biodiversidade, porque ela é nativa, não sei o quê. Mas eu também tenho que tirar um produto dessas árvores. A madeira, né, é o principal produto das árvores. Então a gente tem que plantar a árvore pensando em colher. Colher madeira, colher fruto, colher resina, colher castanha, o que for. Então é isso que a gente fala, os produtos florestais, os produtos das árvores, é uma oportunidade de negócio também, que a gente precisa aprender a trazer para o nosso sistema produtivo. Então a gente vai ter lá o cacau no subbosque, na parte mais baixa do sistema, mas a gente vai ter as árvores fazendo sombra para eles. A gente vai escolher árvores que tragam produção. A gente vai olhar para espécies nativas que tragam uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de venda, né? Ou de consumo da nossa família. Né? E é por isso que a agrofloresta é adotada geralmente por pequenos produtores, porque traz justamente essa diversidade. Tanto da produção, tanto do sistema alimentar, quanto para venda, quanto para ganhar mercado. Então a agrofloresta é geralmente adotada primeiro por pequenos produtores. Hoje é um grande desafio levar a agrofloresta hoje para média e para grande escala, né? Para larga escala. Mas para o pequeno produtor é a agricultura que mais faz sentido. Não tem uma forma diferente. Imagina você como pequeno agricultor fazendo monocultura, produzindo cana, produzindo milho, que seja. Daí você produz no braço, você tem 10 hectares de milho, 5 hectares, sabe? O menor ainda. Daí você tem sua saca de milho, ela tem o seu preço, você tem lá uma saca de soja. Tudo bem, mas como é que você compete com o cara que tem milhares de hectares? Tratores gigantescos, que produzem em escala, economia de escala. Que o preço do cara vai lá embaixo, você vai compete. vender no mesmo preço que o cara. E a qualquer momento o mercado, a saca cai na metade do preço. O que você faz? Agora, se você tem um sistema agroflorestal biodiverso, você também tem produtos biodiversos. Você compete no mercado de forma biodiversa. Sem falar dos valores agregados de uma castanha, de um produto florestal não madeireiro, de um mel, de uma resina, de uma medicinal. Aí você já está em outro nível de competitividade e de resiliência, de autossuficiência, resiliência. Resiliência é segurança. Resiliência é uma palavra que é mais abrangente do que a própria segurança. E daí você tem resiliência ou segurança o quê? Alimentar, primeiramente. Depois, mercadológica e ambiental. Em uma seca extrema, ou em um período de chuva muito intenso, ou em uma geada, igual a gente está tendo agora, lugares que fazia décadas que não tinham geada, está geando agora, produções de café inteira sendo perdida. Se está em sistema agroflorestal, tudo isso é amenizado. Tanto a seca, quanto o frio intenso. Quanto a chuva intensa. Então, os benefícios da agrofloresta, eles vêm primeiro para o pequeno produtor. E é justamente isso que é o próximo tópico. Eu falo assim, quais são os outros benefícios, né? Porque a gente tem um benefício econômico, diversidade de produtos, mas esse benefício ou essa lógica ecossistêmica, ou seja, do ambiente, a gente traz serviços ambientais. Então, por exemplo, quando a gente planta mais árvore, o solo está mais protegido, então ele vai infiltrar mais água. Quando chove, a água não vai escoar superficialmente, a água vai infiltrar no solo. Quando ela infiltra, significa que ela está sendo estocada lá no lençol freático. Né? Ela está sendo guardada no lençol freático. A gente quer essa água, a hora que a chuva cai, a gente não quer ver ela escorrendo por cima. Porque quando ela escoa, significa que ela vai causar erosão. Então a gente precisa que essa água da chuva infiltre no solo. Como que a gente faz para infiltrar água no solo? Ah, não, meu solo está compactado, meu solo é argiloso, meu solo está batido, está parecendo uma estrada. O que a gente faz? A gente precisa de árvore. As raízes das árvores, elas quebram o solo, elas vão quebrando as partículas de solo. Quando a gente tem folhagem, biomassa, cobertura de solo, a chuva cai e ela vai infiltrando devagarzinho, né? Ela não vai correr. E isso faz
toda a diferença. Assim, toda a diferença. Então, a presença nas árvores, na paisagem, a gente não consegue nem medir todas as vantagens que tem para o produtor, para a qualidade do solo, para a biodiversidade, sabe? E isso é uma coisa que a gente não consegue nem medir. É o que a gente chama de serviço ecossistêmico. Mas, especificamente com o cacau, a gente está olhando para os sistemas agroflorestais com o cacau. A gente está olhando para melhorar e aumentar a produção de cacau aqui da região. Então, esse projeto tem o objetivo de fomentar o cacau, trazer de volta essa produção de cacau para a região, que é uma das principais aptidões que a gente fala, né? É uma terra muito boa para produzir cacau, historicamente já produziu muito, e é isso que a gente quer resgatar para cá. A gente pretende trazer de volta esse cacau, fazer o cacau produzir de novo em sistema agroflorestal e começando com áreas modelo, que é ter uma área, ter o primeiro hectare muito bem feito, muito bem calculado, muito bem pensado, muito bem manejado. Para quem vier aqui, um outro agricultor vier olhar o cacau de vocês baseado nesse modelo, porque a ideia é replicar. A ideia é fazer toda a zona, tornar de novo uma zona produtiva de cacau. De fato, é inspirar. E aí, por que o cacau, né? Eu acho que vocês, mais do que nós, têm uma vivência grande de cacau. Aqui na região, mesmo que não sejam produtores de cacau, acho que muita gente fala disso, isso é uma coisa que está bastante frequente no dia a dia de vocês. Mas a gente sabe que o cacau, ele é de subbosque. O que significa subbosque? Ele é da sombra da floresta. Ele é uma espécie que naturalmente, ou como nativamente, de onde ele veio, ele ocorria na sombra da floresta. Então, ele não está acostumado com o pleno sol. Não é da natureza dele ficar a pleno sol. Então, ele responde muito melhor quando ele está numa meia sombra. Mas assim, não é aquela sombra fechada, aquela coisa que você não consegue nem olhar o sol lá para cima. Você tem que ter uma sombra regulada, uma sombra calculada. Só que ele precisa dessa camada, desse teto em cima dele, que senão ele sofre muito. Só que não é só quando ele é muda que ele precisa dessa meia sombra, quando ele é jovenzinho. Ele também precisa de sombra quando ele está mais velho. É um pouco menos de sombra, tem que ser uma sombra bem regulada, como a gente falou, mas ele precisa. Ele é uma espécie que ocorre na sombra da floresta. É uma espécie de subbosque, né? O bosque é sinônimo de floresta, subbosque, embaixo do bosque. Então é uma espécie de subbosque. Se ela é uma espécie natural de sombra, é por isso que a gente sempre cria uma sombra para o cacau. Então é importante a gente lembrar que para plantar cacau vai precisar dessa primeira sombra, que geralmente a banana faz muito bem esse papel. Mas tem outras árvores, a gente pode conduzir a regeneração, a gente pode pensar na cabruca. E a gente fala do cacau também porque a gente sabe do mercado potencial. A gente sabe o quanto que o cacau está sendo subproduzido no Brasil. Que o Brasil chegou ao ponto já de maior exportador, maior produtor do mundo, e hoje a gente compra cacau de outros países. A gente não produz cacau suficiente para o consumo do nosso país, né? Então, a gente sabe que tem um mercado potencial para isso muito grande, ainda mais para cacau agroflorestal. Não, exato. Falando ainda do cacau, a gente sabe que o cacau produz em monocultura. Hoje se está produzindo cacau em monocultura sem sombra. No Espírito Santo, dizem que faz 200 arrobas por hectare com cacau a pleno sol. Só que é um cacau que está exaurindo o solo, que exige irrigação e que está estressado. Então, qual é a durabilidade desse cacau? Quanto tempo ele vai durar de verdade esse plantio? E em um cenário de mudança climática, que o clima está mudando, a gente sente isso. Esse cacau vai aguentar? Outra coisa, e a qualidade desse cacau? Se a gente quiser fazer chocolate fino, por exemplo, a gente vai falar um pouco do potencial da qualidade do cacau, né? Chocolate. O cacau vira chocolate, cacau vira um cosmético, vira manteiga, tem outros usos, mas chocolate é o principal uso do cacau. É um produto extremamente fino, todo mundo consome chocolate igual consome café. A gente precisa pensar no cacau como uma cultura que de fato tem mercado. E o mercado de cacau fino, de chocolate fino, exige um cacau que tenha aromas. E se esse cacau for colocado a pleno sol, ele perde esses aromas. Ele é um cacau estressado que a amêndoa não vai trazer esse sabor, esse aroma de fazer um chocolate melhor. Então você também com a agrofloresta traz agregação de valor. Você não só cria um ambiente que é propício para o cacau, replica essa lógica da natureza, né? Põe o cacau no lugar certo dele, onde ele gostaria de estar, e conserva o seu solo,
melhora, traz abundância e tudo que a agrofloresta pode fazer, como também você faz um alimento e um produto de qualidade, que consequentemente ganha um prêmio de preço, consequentemente aumenta a renda. Porque existem 2 tipos de cacau, se a gente for considerar. Existe aquele cacau que é o cacau commodity, que a gente vende pelo preço que está aí no mercado, que não é a gente que define qual que é o preço que a gente vai comercializar, e a gente fica na mão do mercado, né? Então, se tem esses caras no Espírito Santo, por exemplo, que planta com produtividade de 200 arrobas por hectare, e aqui a gente é um pequeno, um médio produtor, fica difícil de competir nesse mercado, né? Agora, se a gente planta um cacau de melhor qualidade, e aí a gente começa a acessar mercados de um cacau mais fino, de um cacau que a gente conta a história dele, que a gente fala de onde que ele veio, quem são os agricultores que plantaram aquele cacau, qual foi o sistema produtivo de onde ele veio, as pessoas estão dispostas a pagar mais por um cacau assim. E aí é esse cacau que a gente vai querer vender, é um cacau com valor agregado. Se você for agregando valor, você vai passando para outro nível de qualidade e de preço de venda. E se você processar o cacau dentro da sua propriedade, fizer um chocolate cru, ou mesmo um chocolate não cru, mas fizer um chocolate dentro da sua propriedade e for em sistema agroflorestal regenerativo, orgânico, você só vai agregando valor, você vai ganhando no mercado. Se tiver uma agrofloresta sucessional, se tiver uma agrofloresta que mostra os princípios agroflorestais, está tirando um cacau dali, você tem um potencial de mercado gigantesco. Então a gente estava olhando para uma outra forma de fazer chocolate. E tem uma segurança ecológica no sistema agroflorestal para o cacau. A gente está falando do cacau, o cacau precisa estar embaixo do bosque, ele precisa dessa sombra para não estressar. Existe uma ameaça com o cacau. A gente fala da vassoura de bruxa, mas a própria polinização do cacau. Se a gente tiver um sistema que está usando defensivo, que não tem sombra, como é que o cacau é polinizado? Um cacaueiro dá cerca de 5.000 flores numa florada. Nem 5% dessas flores são polinizadas. E nem 10% dessas são polinizadas vai virar fruto. E tem 2 bichinhos, tem uma mosca e uma formiguinha, a asteca, né, que poliniza o cacau. Imagina um sistema que está estéreo. Imagina um sistema que não tem sombreamento, não tem outras espécies, é uma monocultura. Você acha que você vai ter esses polinizadores nessa mesma intensidade para ter o número de frutos que você esperava? A gente pode chegar em um momento, sem fazer agrofloresta com o cacau, que a gente chegue em um cacaueiro, que a gente passe a ter uma zona produtiva de monocultura imensa, que de um ano para o outro pode ser que não polinize nada, que não dê cacau. Porque são seres vivos. Isso é um problema de diversas culturas já hoje, né? Tem, por exemplo, o maracujá, muita gente precisa fazer a polinização manual, né? Porque você não tem a abelha que faz a polinização. Porque a gente usa tanto defensivo, tanto químico, que mata tudo, né? Então a gente precisa dessa biodiversidade em volta do sistema produtivo para garantir o que a gente chama isso de serviço ecossistêmico. O ecossistema em volta está dando um serviço para você, de graça, de fazer polinização do seu cacau. Então a gente tem que fazer em retorno de garantir que essas espécies que estão dando esse serviço vão sobreviver em volta, né? Ou vão sobreviver dentro do nosso sistema produtivo. Então essa que é a lógica. E essa complexidade, a gente não precisa entender tudo isso. O que a gente precisa entender é biodiversidade, estratificação e sucessão natural, que a gente vai conversar mais adiante. Mas é a lógica da agrofloresta. Mas biodiversidade, na verdade, é a chave. Quando é diverso, quando tem muitas espécies na mesma área, aí a gente tem muito menos risco, tem muito menos problema, a gente é muito mais resiliente. Biodiversidade é o ponto mais importante da agrofloresta. Pensando no modelo, pensando no plantio, você tem que fazer ele biodiverso, isso é agrofloresta. Mas daí o manejo é extremamente importante quando a gente olha para a agrofloresta de cacau como um plano de negócio. A gente precisa olhar para essa agrofloresta como um modelo de produção. E daí o manejo é muito importante. O que é o manejo? Quantas podas vai ter? Quando vai ter? Como eu cubro o solo? Que tipo de biomassa eu uso? De onde eu trago? Eu tenho um trator, um tratorito, um carrinho de mão? Precisa ter uma adubação? Uma charrete, um burrinho? Vamos adubar? Com o que eu vou adubar? Quais são os recursos que eu uso para adubar? Quais são os recursos regenerativos, orgânicos? Onde eu encontro? Ele está perto da minha zona de produção? Tudo isso é manejo. Quanto custa a hora de uma pessoa? Quantas pessoas eu vou envolver? Eu vou fazer sozinho? Quanto eu sou capaz de fazer? Quantos hectares eu toco sozinho, no braço? Quantas pessoas mais eu preciso? Quanto elas custam? Qual é a ferramenta que precisa? Como eu colho?
como eu carrego, aonde eu despolpo, como eu seco, aonde está meu mercado de venda, né? Até aí eu já vou entrar no mercado, mas até antes disso você está falando de manejo. Se você entender o seu manejo, você está começando a ter uma agrofloresta que é um plano de negócio, que pode ser replicada. Porque manejo pode ser traduzido como cuidar do sistema, né? Porque não adianta só plantar, a gente tem que cuidar, tem que podar, tem que desbastar. Às vezes a gente plantou muita árvore, tem que tirar uma ou outra para abrir um pouquinho mais de luz. E adubação e colheita. E esse tirar uma ou outra, depois a gente vai falar do design, né? Desse que a gente vai trazer e vai implantar aqui, mas ele está pensado muitas vezes. É como a banana. A banana sai com 3, 4, 5 anos, eu posso tirar ela inteirinha do sistema. Ela fez a função dela. Ela fez a função para o cacau crescer na sombra. E esse planejamento de por que ela entrou, quando entrou, o cacau entrou depois a banana sai, o cacau já está consolidado, já está estabelecido, mas tem outra árvore que cresceu na sombra do cacau e da banana, que geralmente é uma secundária mais tardia, que vai passar o cacau para manter a sombra constante, que é essa meia sombra que o cacau precisa. E tudo isso vai chegar um momento que a copa delas vão estar muito grande. Isso faz parte do manejo, a gente entender que o momento que é esse, você tinha lá engazeiro, e daí tinha um engazeiro a cada 10 metros, daí eles se encostaram. Talvez seja a hora de deixar os engazeiros a cada 20 metros um do outro. Então você derruba um ingá sim, ingá não, ingá sim, ingá não. Usa essa biomassa, dá uso para madeira. Se não for um ingá, pode ser uma madeira que você pode vender. E daí é um sistema agroflorestal, daí você vai ter de onde tirar mais recurso, inclusive a madeira, né? Que nos leva para a lógica da cabruca, que a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que a gente gosta de ver a cabruca como um sistema agroflorestal ancestral, tradicional. Porque a cabruca é um sistema agroflorestal, a gente está produzindo na floresta, na sombra da floresta nativa. E aí o que é a cabruca? A gente foi entrando dentro da floresta, foi desbastando, foi tirando algumas árvores que são do subbosque, ou seja, que ficam na parte mais baixa do bosque, mais baixa da floresta, e foi colocando o cacau no lugar. E o que é legal é que aqui na região do sul da Bahia é uma região que é bem preservada, que as florestas estão conservadas, que ainda tem exemplares centenários de árvores nativas por conta da cabruca. Porque aquela cabruca era uma área produtiva. Quando a gente vê uma área que tem um valor, o ser humano tende a querer conservar mais, né? Então, quando a cabruca estava produzindo, todo mundo manteve essas áreas, né? Então, a cabruca fez essa função de, ao longo de muito tempo, manter áreas de floresta nativa conservadas, manter espécies ou exemplares centenários de árvores que são super importantes para a floresta atlântica, né, para a Mata Atlântica que a gente tem hoje. E aí o que acontece? Quando a cabruca começou a sofrer com a crise, né, que houve essa crise do cacau, por conta da doença, por conta de, enfim, outros problemas econômicos também, o pessoal começou a abandonar a cabruca, abandonar o cacau que estava na cabruca e substituir essas áreas de cabruca por pastagens, por exemplo. E aí isso também foi o que levou, nos últimos 60 anos, a um desmatamento muito acelerado aqui na região, né? Não só, enfim, na região de Ilhéus, mas em toda a região do que a gente chama de Ileia Baiana. Ileia Baiana. Né? Não, só ia fazer um fechamento e explicar de outra forma o que é a cabruca, né? A cabruca é a floresta atlântica, a floresta umbrófila densa de planície, que é a Ileia Baiana, né? Que você limpa embaixo e enriquece com cacau. Então, cabruca nada mais é do que isso. E quando a gente for fazer agrofloresta com cacau, a gente vai estar replicando a cabruca. Vai se inspirar nessa lógica. Vai se inspirar, né? Replicando, mimetizando, olhando para a cabruca, se inspirando e fazendo algo parecido na sistematização, só que mais ajustado, com mais tecnificação, de forma mais engenheirada do processo, mais sistemática. Para quê? Para poder otimizar, baratear, acelerar os processos de produção. Então isso é uma agrofloresta bem pensada, né?